O que você faria se a única memória que importa salvar fosse justamente a que o condena? Imagine fechar os olhos e, no silêncio da sua mente, uma melodia começar a tocar. Não é qualquer música. É uma sequência de notas tão perfeita, tão profundamente ligada à sua alma, que você acredita tê-la composto em seu momento de maior genialidade. Agora, imagine descobrir, décadas depois, um fragmento de diário, uma anotação que sugere, com a delicadeza cruel de um bisturi, que talvez aquela peça-prima nunca tenha sido sua. Que você, no auge de seu talento, pode ter roubado a criação mais preciosa de alguém. É com esse segredo silencioso, esse fantasma sônimo, que Arthur vive há 40 anos. E é contra o tempo implacável de sua própria mente que ele agora precisa lutar. Arthur, hoje com 78 anos, habita uma casa que é um verdadeiro santuário de silêncios. Localizada no final de uma rua arborizada, sua residência cheira a madeira encerada, papel velho e uma ponta de café amargo, sempre preparado em uma velha cafeteira italiana. As estantes abarrotadas de partituras são os muros que ergueu ao redor de sua vida, e a piano de cauda, no centro da sala, é seu altar e seu tribunal. Cada tecla é um testemunho de sua glória e de sua culpa. Arthur não é apenas um homem idoso. Ele é uma paisagem de remorsos, disfarçados de elegância. Sua postura ainda é ereta, um resquício da autoridade que exercia sobre orquestras inteiras, mas seus olhos, de um azul desbotado pelo tempo, guardam uma vulnerabilidade que ele nunca permitiu que o mundo visse. Seu maior medo não é a morte, mas a insignificância, o temor de que seu legado seja construído sobre uma fundação podre. Seu desejo mais profundo, aquele que ele mal ousa confessar a si mesmo, é o do perdão. O perdão por uma falha que nem mesmo ele tem certeza de ter cometido. O mundo de Arthur, meticulosamente organizado em pastas e ritmos, desmorona não com um estrondo, mas com a voz calma e profissional de uma neurologista. O diagnóstico é claro e impiedoso. Uma doença degenerativa que progressivamente apagará suas memórias, começando pelas mais recentes até chegar às mais antigas, as mais fundamentais. É a sentença para a sua própria identidade. Enquanto a médica falava, Arthur não ouvia mais as palavras. Ouvia dentro de si o eco daquela melodia maldita, a sinfonia do adeus, como ele a chamava em segredo. O incidente incitante não foi a doença em si, mas a urgência brutal que ela criou. Se havia uma verdade a ser descoberta, um pedido de desculpas a ser proferido, ele precisava ser agora. A busca pela origem daquela música, que por décadas foi uma sombra, transformou-se de repente em uma missão existencial. O conflito central se estabelece. A corrida de um homem contra o próprio apagamento para corrigir um erro que pode nem existir, enfrentando a possibilidade de que a redenção talvez esteja fora de alcance. A jornada de Arthur é uma escavação arqueológica em sua própria mente já traiçoeira. Sua primeira pista é uma caixa de documentos guardada no sótão, um lugar empoeirado que cheira a naftalina e passado. Cada carta, cada foto amarelada é um obstáculo emocional. Ele revê a figura ambiciosa que foi, o jovem maestro sedento por reconhecimento, e percebe como a ânsia pela grandeza pode cegar um homem para suas próprias falhas morais. Os obstáculos externos se misturam aos internos. Ele precisa localizar Helena, sua colega de conservatório, por quem nutria uma admiração não confessada e que era uma compositora de talento luminoso e reservado. O medo de encontrá-la e descobrir a verdade é maior do que o medo de não encontrá-la. As lacunas de memória começam a surgir como buracos no tecido da realidade. Ele esquece onde colocou suas chaves, o nome de um antigo colega, e cada esquecimento é um lembrete aterrador de que o tempo está se esgotando. A casa,
outrora silenciosa, agora ecoa com a sua frustração. Partituras são espalhadas pelo chão em surtos de energia desesperada, e as noites são passadas ao piano, tentando decifrar não apenas a música, mas a própria juventude que a compôs. Ele se vê forçado a sacrificar o pouco de paz que lhe restava pela chance de uma verdade que pode destruí-lo. E agora eu preciso fazer uma pausa e te convidar a entrar profundamente nesta história. Feche os olhos por um instante e pense. Qual é a sua melodia fantasma? Qual é aquela memória, aquela escolha, aquele "e se" que nos momentos de silêncio sussurra no fundo do seu ser? Esta não é apenas a história de Arthur. É um espelho das nossas próprias dívidas emocionais. Se esta jornada está ressoando com você, se você sente um nó de angústia, um suspiro de esperança ou uma pontada de saudade, comente abaixo com uma única palavra que capture o que seu coração está sentindo. A sua emoção é parte vital desta narrativa. E eu pergunto a você, o que você faria no lugar de Arthur? Você teria a coragem de desenterrar um segredo que pode arruinar a única coisa que lhe restou, a sua própria imagem de si mesmo? A decisão que se aproxima na vida dele é a mais difícil de todas, porque não se trata apenas de descobrir a verdade, mas de suportar o seu peso. O clímax se desenrola em um apartamento pequeno e ensolarado, cheio de plantas e do aroma suave de lavanda. Helena, agora uma senhora de cabelos prateados e olhos que ainda guardam a centelha da jovem compositora, olha para Arthur sem surpresa, como se sempre soubesse que aquele dia chegaria. Ele, com as mãos trêmulas, toca no piano dela os primeiros compassos da Sinfonia do Adeus. Sua respiração é curta, o coração acelera. O momento da revelação se aproxima. Ele para, o silêncio paira no ar, pesado e absoluto. Ele então, com uma voz rouca pela emoção, confessa seu tormento de 40 anos. Helena, eu roubei esta música de você? Ela não responde de imediato. Seus olhos percorrem o rosto marcado pelo tempo de Arthur. Um sorriso triste, carregado de uma sabedoria dolorosa, curva seus lábios. E então ela sussurra a verdade. Uma verdade que ele, em seus piores pesadelos, nunca poderia ter imaginado. A poeira baixa, mas não traz um final simplista. Arthur não plagiou a música. A verdade era outra, mais complexa e profundamente humana. A melodia era mesmo de Helena, mas não havia roubo. Era um presente, uma oferta de amor não declarado que ela havia deixado em suas partituras, esperando que ele a descobrisse. Arthur, em sua ambição juvenil e autoabsorção, assumiu a autoria sem sequer perceber o gesto de amor que estava recebendo. A traição não foi um ato de maldade, mas de profunda cegueira. As consequências são um redesenho completo da história de sua própria vida. Arthur não é um vilão, é um homem que falhou em ver o amor quando ele estava bem à sua frente. A vida dele segue, mas a melodia perdeu seu aguilhão de culpa e ganhou um novo, mais suave e mais triste, o da perda de um amor que poderia ter sido. Ele e Helena não reacendem um romance. Algumas pontes queimadas demoram gerações para serem reconstruídas, mas eles encontram um terreno de perdão mútuo e amizade tardia. O final não é feliz, é verdadeiro. Ele carrega a nuance agridoce de entender que o maior preço que pagou não foi por um crime, mas por uma oportunidade perdida. Esta história nos lembra que, muitas vezes, nossos maiores arrependimentos não são pelos erros que cometemos com intenção, mas pela beleza que deixamos passar despercebida, pela conversa que não tivemos, pelo olhar que não retribuímos, pelo presente de amor que confundimos com uma conquista pessoal. A jornada de Arthur é um alerta solene para olharmos ao nosso redor com mais atenção, para valorizarmos não apenas o que construímos, mas as conexões que formamos ou que, por descuido, deixamos murchar.
No fim das contas, o que realmente importa salvar em nossa memória frágil são não as notas da música, mas a mão que a ofereceu. E eu pergunto a você, quantas melodias de afeto você pode estar ignorando neste exato momento, enquanto se concentra apenas na sinfonia da sua própria vida? Agradeço profundamente por você ter embarcado nesta jornada emocional comigo. Cada história ganha vida quando é compartilhada, e a sua presença aqui é o que dá sentido a essa narrativa. Se estas palavras tocaram o seu coração, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que vão direto ao âmago da experiência humana. E, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir hoje sobre perdão, segredos e a beleza das oportunidades perdidas. Na próxima semana, vou contar a história de uma carteira encontrada no bolso de um casaco em um brechó, que guardava não apenas dinheiro, mas uma foto que levou uma mulher a questionar toda a história de amor de seus pais. Até então, perfeita.